Oi pessoal, eu tô aqui numa verdadeira corrida contra o tempo para descobrir um pouco mais sobre a história da minha cidade. Por quê? Porque eu fui desafiada a isso. Esses dias eu tava conversando com a Antonella, uma amiga minha lá de Roma. É incrível, mas incrível mesmo como ela conhece a história da cidade dela. Detalhes de pontos turísticos que me deixaram de boca aberta. Além de super animada com tudo que ela falou, eu fiquei morrendo de vergonha por não saber um pouco mais sobre a minha própria cidade. Agora eu tô aqui, né, tentando achar informações, curiosidades e fatos bacanas pra também contar pra ela. Gente, sério, ela me falou cada coisa legal. Quer saber? Acho que uns minutinhos a mais, uns minutinhos a menos não vão fazer muita diferença na minha pesquisa. Até porque eu não vou conseguir me concentrar em nada se eu não contar o que eu fiquei sabendo para vocês também. Bom, por onde eu começo? Então, ela me disse que a cidade de Roma começou a crescer e ficar urbanizada no século 7 a.C. A partir dessa data, muitas estradas, casas, praças e templos e tipo um sistema de captação de água de grandes aquedutos foram construídos. Eu tenho uma imagem desses aquedutos aqui para vocês terem uma ideia melhor. Aqui. Um dos objetivos dessas construções era passar aos outros povos uma imagem de grandiosidade e poder de Roma. Outras construções bem comuns na Roma antiga era o que eles chamavam de termas. Diferente de nós, que geralmente temos que pagar se quisermos ficar numa boa em alguma terma, os romanos da antiguidade tinham acesso livre a esses lugares. Eram espaços públicos que ofereciam piscinas para banhos frios e mornos, vestiários, banheiros, restaurantes, salas de leitura. Coisa chique, né? Mas não para por aí não. Na parte de fora tinha parques e vendedores de bebidas e alimentos, que atraíam muitas pessoas. Ai, gente, de verdade, eu ia amar ter um lugar assim pra ir com os meus amigos na hora que eu quisesse só dar uma relaxadinha. É claro que as pessoas que não trabalhavam iam no início da tarde, que era bem mais calmo. Já os trabalhadores que tinham seus compromissos durante o dia só iam quando terminavam as suas atividades. Peraí que a Antonella me mandou umas imagens dessas termas. Eu só tenho que achar em que lugar eu coloquei. Tá aqui. Nessa primeira imagem, você pode ver um local fechado, em que os frequentadores tomavam seus banhos de água quente. Já nessa segunda imagem, temos um local aberto, que já era usado para os banhos frios. Mas não era só a piscina quentinha e fria que os antigos romanos tinham para se divertir, não. Eles também assistiam peças teatrais e as corridas de bigas. Bigas. Aqueles veículos utilizados em combates na antiguidade. Outras opções de entretenimento eram as lutas envolvendo gladiadores e feras. Eu chego a ficar toda arrepiada só de imaginar como era. Olha, eu confesso pra vocês, eu jamais, mas jamais teria coragem de assistir uma luta entre gladiadores e feras. É muito violento, né? Juro, eu teria pesadelo pro resto da minha vida. Prefiro pensar em outras formas de diversão. A distribuição dos romanos nos estádios e teatros era organizada conforme a divisão social em Roma. Então, assim, quanto menor o status social, ou seja, quanto menos dinheiro no bolso, mais distante do espetáculo o indivíduo ficava. O que muitas vezes acontece até hoje, certo? Era muito comum nesses espetáculos também distribuírem alimentos de trigo, como o pão, por exemplo. Um dos motivos dos governantes da época oferecerem diversão e alimento à população era justamente fazer com que as pessoas ficassem tranquilas e assim não se voltassem contra o governo pelas dificuldades que passavam no dia a dia. Essa prática ficou conhecida como política do pão e circo.
Mas e aí? Depois de todas essas informações, que semelhanças e diferenças você consegue perceber entre a vida na Roma Antiga e na cidade onde você mora? Descobrir essa resposta é o meu e o seu desafio. Divirta-se!